Oi, pessoal. Oi, Pro. Só um minuto. Bem, então vamos começar, pessoal. Compartilhar a tela. E aí vai. Bem, pessoal, a contabilidade... Pessoal, só um minutinho. Deixa eu fechar a porta aqui. Minha filha está tendo aula agora, né? Então, ela está no outro quarto lá e a gente fica ouvindo o outro professor lá conversando, né? Então, um atrapalha o outro, não dá. Pessoal, a contabilidade, na realidade, ela foi descrita pela primeira vez nesse livro aqui, Suma de Aritmética, Aritmética, Geometria, Proporzione e Proporzionalità. Isso em 1494, pelo Frei Luca Paciolo. Tá? Então, Luca Paciolo é esse daqui. Ele era um matemático, era um frei, um matemático. Ele foi professor de matemática do Rafael e do Leonardo da Vinci, tanto que tem uma outra, não tinha foto na época, tem um outro quadro dele, tem acho que 3 imagens dele. Essa é uma delas, em que ele está aqui dando aula, tá dando aula de geometria, dá para perceber, né? Ele está dando a aula. Tem uma que aparece com o Rafael, eles falam que é o Rafael atrás dele, né? E esse cara aqui, ele era, na época, um gênio. Ele só não é mais conhecido pelo seguinte, os alunos deles eram mais geniais do que ele, esse que foi o problema. Então, você pega Rafael e Leonardo da Vinci, ofuscaram totalmente o Luca Paciolo, tá? Porque os caras eram gênios, os 3 eram gênios, só que os dois alunos deles eram mais gênios do que ele e acabaram ofuscando. De qualquer forma, ele foi, naquela época, a contabilidade fazia parte, fazia parte da matemática. Então, esse livro é um livro de matemática. E tinha um capítulo só sobre contabilidade
e ele descrevia aquilo que a gente chama de partida dobrada, que nós vamos ver daqui a um pouquinho, tá? Ele foi o primeiro que descreveu essa metodologia de contabilização. Não quer dizer que foi ele que inventou isso, porque no livro foi a primeira vez que foi descrito. Só que no livro ele não fala que foi ele que inventou ou se ele só está descrevendo alguma coisa que alguém inventou. Então não dá para saber se é dele ou se é de outros. Alguns autores falam, não, já existia na época. Ele foi o primeiro que escreveu sobre o assunto. Então ele recebe o mérito de ser considerado o pai da contabilidade, né? O pai da contabilidade moderna. A gente já viu que contabilidade existe desde a época do Homem da Caverna, porque o Homem da Caverna ele controlava o seu patrimônio nas paredes das cavernas, tá? E o Luca Paciolo ele falava como que tinha que controlar uma metodologia de controle, que é o que a gente usa até hoje, tá? Usando aquilo que a gente vai descrever agora, você vai colocar duas vezes, pelo menos duas vezes, o valor no balanço ou nas demonstrações financeiras. Por quê? Você vai falar origem e destino desse recurso, desse dinheiro. Toda vez que eu falo recurso, é dinheiro. Tá? Então, ele fala que para elaborar os lançamentos contábeis, deve fazer pelo menos 2 lançamentos em contas contábeis distintas, de forma a manter equilibrado o balanço patrimonial. Nós vamos ver isso. Tá? A ideia que tem por trás é dizer qual a origem do recurso e qual o destino do recurso. Tá, como assim? Vamos imaginar o seguinte, pessoal. Vamos agora, esse ano, resolução desse ano. Eu vou controlar melhor o meu dinheiro. Acho que todo mundo deve fazer alguma coisa disso de vez em quando. Eu vou colocar tudo numa planilha Excel. Antes era tudo no papel, agora eu vou colocar tudo numa planilha, tudo que eu gastar, para descobrir aonde que vai minha grana. E aí eu vou lá, chega um determinado mês, dentista, 4.000. Supermercado, 3.000. Aluguel, 2.000. Contas, outras contas, 3.000. Nós fazemos uma listinha assim, tá certo? Detalhe, pessoal, isso daqui é apenas o destino do recurso. Eu poderia, se eu quisesse fazer, uma coisa mais elaborada, tá? É lógico, para nosso controle, tá bom isso daí. Quem já faz isso, já faz muito, porque 99% da população não controla seu dinheiro aqui no Brasil. Não controla mesmo. Então, fazer isso daí é um baita de um controle. Eu controlo. Eu faço o controle disso, de tudo que entra, tudo que sai. É importante isso, tá? Para você conseguir saber o que se fazer, sabe? Administrar o seu dinheiro, não ser administrado. Mas tudo bem. Essa listinha é só o destino. Eu poderia fazer uma coisa um pouquinho melhor. Por exemplo, falar, olha, a origem, salário, 30.000 vai para o banco. Eu coloquei só o salário semanal, tá, pessoal? Porque senão a gente fica meio chato, né? A gente colocar aqui muito. Aí, do banco, 4.000 vai para dentista. Do banco, 3.000 vai para supermercado. Do banco, 2.000 vai para aluguel. Do banco, 3.000 vai para contas. Você pode até falar, mas está indo tudo para banco, não precisaria. Tá bom. Para pessoa física, geralmente é isso. Ou é banco, ou é cartão de crédito. Não tem muita alternativa. Tá? A origem. A origem inicial vai vir de salário, ou renda, alguma coisa. Depois, nós vamos ter saindo dos bancos ou do banco e indo para as contas que nós vamos pagar. Agora, para uma empresa, não. Para uma empresa, vai de conta para conta. Para uma empresa, é uma movimentação muito mais sofisticada do que para uma pessoa física.
E aí é interessante controlar dessa maneira. Por quê? Porque numa hora que eu controlo dessa maneira, e eu jogo em contas distintas, o que acontece? Se eu jogar alguma coisa errada, o ativo não bate com o passivo. Qualquer coisa que eu jogar errado não faz o ativo bater com o passivo. Aí já você pega, opa, tem alguma coisa errada. Então você pega no ato, assim, sabe, que tem coisa errada. Se você não fizesse dessa maneira, se você tivesse só uma listinha, você não ia descobrir. Não ia descobrir que tem coisa errada. Mas como você vai fazer 2 vezes, 2 lançamentos diferentes, que pode ser em contas de ativo, de passivo, no final, isso daí força com que o ativo bata com o passivo. Vocês vão ver isso daí. O ativo sempre vai bater com o passivo. Se tiver 1 centavo de diferença, está errado. Tá? E eu consigo descobrir que tem alguma coisa errada justamente quando não bate. Tá? A partida dobrada, eu tenho que considerar, eu vou ensinar contabilidade. Pessoal, de vocês, tem alguém que já fez alguma disciplina de contabilidade? Eu fiz, mas em outra universidade. Fez. Você Sim. viu razonete, débito, crédito? Não, Não viu? não. Tá. Então, tudo bem. Você deve ter visto, foi contabilidade gerencial, né? Não foi a contabilidade financeira. Tá? Nós Foi vamos- ativo, passivo, circulante, intangível, mas de crédito não. Tá, tudo bem. Então, nós vamos ver como que a gente monta a contabilidade no nosso curso, tá? Mas de uma maneira diferente. Então, um dia mais tarde, se vocês forem fazer o curso, algum outro curso de contabilidade, vocês vão estranhar. Porque é o seguinte, o cara vai dar razonete, débito, crédito, que é o mesmo método que o Luca Paciolo falava em 1500, 1490. O método continua o mesmo. Eu que mudei o método. Tá? Então, está no nosso livro, né, no livro que eu editei, e o método que dessas aulas vai ser exatamente esse, que nós vamos seguir, que é um método diferente. Nós vamos trabalhar em planilha e em Canvas. A nossa contabilidade vai ser em Canvas. Bem, tem quando a gente faz isso daqui, eu tenho que tomar cuidado com o sinal. Como eu não vou usar débito e crédito, na realidade, eu vou ter que tomar um cuidado enorme com o sinal da conta. E não é difícil, não é complicado. Ativo não é bens e direitos? Quando os bens e direitos aumentarem, é positivo. Quando os bens e direitos diminuírem, é negativo. Passivo não é dívida e obrigação? Quando a sua dívida aumentar, é positivo. Quando a sua dívida diminuir, é negativo. Então, olha só, no ativo. Se a gente depositar 400 reais, eu tenho 2.400 no banco. Se eu depositar 400 reais no banco, aumentou ou diminuiu meus bens? Aumentou. Aumentou. De quanto? De 400. Então, é positivo, porque aumentou de 2.400 para 2.800. Se eu der um cheque e o cheque for descontado de 600, aumentou ou diminuiu meus bens? Diminuiu, né, pessoal? Então, é negativo. Então, eu vou tirar desses 2.800, 600. Vai ficar com 2.200. E do passivo, como é que é? Eu estou devendo 2.400 para fornecedores. Se eu comprar mais 800 a prazo,
Comprei a prazo. Aumentou ou diminuiu minha dívida? Calma, um de cada vez. Aumentou, professor. Aumentou, né? Então, é positivo. Aumentou a dívida. Se eu pagar esses fornecedores, aumentou ou diminuiu minha dívida? Diminuiu. Então, é negativo, que diminui a dívida. Então, tem essa regrinha de sinais, que eu tenho que sempre pensar, né? No começo você tem que pensar um pouquinho. Depois que você começou a usar o método, bicho, acabou. Pro, você pode repetir de novo? Eu não entendi muito bem isso da seta. Tá. Você tem uma conta contábil bancos. Banco está no ativo, que são seus bens e direitos. Se você pegou, depositou R$ 400, aumentou ou diminuiu a sua conta? Aumentou. Aumentou. Aumentou ou diminuiu seus bens? Aumentou. Aumentou. Então, foi um lançamento positivo. Somou lá no banco, você concorda? Somou no ativo. Foi soma, foi positivo. Se você dá um cheque, é descontado. Você vai tirar do banco, né? Aumentou ou diminuiu seus bens? Diminuiu. Diminuiu. Então, eu vou fazer um lançamento negativo aqui. Eu vou tirar, ó, de 2.800, vou passar para 2.200. Diminuiu. É negativo. Você concorda? Sim. O passivo, que é do outro lado, ele não é dívida e obrigação? Uhum. Tá. Então, eu estou devendo para fornecedores, 2.400. Eu compro mais coisa a prazo. Então, aumentou a minha dívida? Sim. Aumentou. É um lançamento positivo. Toda vez que aumenta a dívida, é positivo aqui no passivo. Aí eu pago uma parte dessa dívida. Aumentou ou diminuiu a dívida? Diminui. Então é negativo, porque eu vou diminuir o valor dessa conta. É essa a regrinha. Tá, então não importa se eu vou aumentar o ativo ou o passivo, seja em dívida ou em crédito, o sinal sempre é positivo. Quando aumenta, é sempre positivo. Tá. Não Quando importa se foi diminui, em é forma de sempre dívida negativo. ou em forma de crédito. Em forma de ativo, de bens, Tá. ou em forma de dívida. Tá. Tá bom, Aumentou a obrigada. dívida, positivo. Diminuiu a dívida, negativo. Tá bom, obrigada. Bem, eu falei que a gente tem que fazer pelo menos 2 lançamentos, né? Então, toda transação faz 2 lançamentos. E o lançamento, ele pode ter sinal positivo ou negativo. Positivo quando aumenta, negativo quando diminui. Tudo bem? Olha só, se eu fizer uma transação do ativo e uma do passivo, se uma for positiva, a outra tem que ser positiva também. Ou, se uma for negativa, a outra tem que ser negativa também. Por quê? Para manter equilibrado a balança. Tá? Então, lados diferentes, sinais iguais. Agora, se tiver 2 transações, 2 lançamentos, que os 2 são do ativo ou os 2 são do passivo, aí tem que ter sinais diferentes. Nós vamos ver o exemplo agora para vocês entenderem um pouquinho melhor. Mas, com isso, eu garanto que o ativo vai estar sempre igual ao passivo, se eu fizer dessa maneira. Tá ok? É uma regrinha de sinais. Então, vamos lá. Vamos ver. Uma empresa comprou matéria-prima de um fornecedor pelo valor de 500 a prazo. Tá? Se uma empresa comprou matéria-prima a prazo,
Qual a origem do recurso? É a pergunta que a gente tem que sempre fazer. Qual a origem do recurso? De onde saiu o recurso? Do caixa? Não. A empresa não pagou nada. Quem que deu os recursos para a empresa? Fornecedor, né? Ah, o Fornecedor. Então, saiu dos fornecedores o recurso. O recurso saiu aqui, ó, fornecedores, 500. Saiu. Positivo ou negativo? Aí eu tenho que pensar. Aumentou minha dívida? Sim. Aumentou. É do passivo? É. Aumentou? Aumentou. Então é positivo. Tudo bem? Sim. O lançamento, ele está perneta ainda. A gente chama de perneta. Ele só está com uma perna. Por quê? Porque eu tenho que fazer pelo menos 2. Então, eu perguntei a origem. Aonde que é a origem disso daí? Eu comprei matéria-prima. Origem, fornecedores. Destino. Aonde que eu vou pôr essa matéria-prima? Ativo. No ativo? No ativo. Em que lugar? No circulante, né? Circulante. Que conta? Como assim? Matéria-prima? Exato, matéria-prima. Quando chega a mercadoria na empresa, não vai para o estoque de matéria-prima? Sim. Vai para lá, vai para o almoxarifado. A gente chama de estoque, almoxarifado. Chegou a matéria-prima, vai para lá, vai para o estoque. Eu tenho também um estoque econômico. Aquele lá que foi, é o estoque físico. Então, foi para um lugar dentro da fábrica, a gente chama de almoxarifado ou estoque, alguma coisa assim, e fica lá. Agora, na contabilidade, tem o estoque econômico. Faz aqui, como vocês falaram, do ativo, circulante, estoque de matéria-prima. O estoque aumentou ou diminuiu de valor? Aumentou. Aumentou. Então, de quanto? De 500. 500 positivo. Olha só, 500 positivo de um lado, 500 positivo do outro. Total do ativo, 500. Total do passivo, 500. Está batendo. Tudo bem? Deu para ver? Deu sim, professor. Um outro exemplo seria o seguinte, tá? Vamos pegar aqui para fazer um exemplozinho. Eu falei, do mesmo lado, sinal diferente. Vamos supor que eu tivesse R$ 500 aqui no caixa. Chega no final, eu quero passar do caixa para o banco. Eu vou depositar esses R$ 500. O que eu faço? Tiro do caixa, sinal negativo, e ponho no banco, sinal positivo. Tiro negativo, ponho no banco. Quanto? O mesmo valor. 500 tira daqui, põe 500 aqui. Ou seja, de lado igual, sinais diferentes. Estão vendo? Eu vou tirar do banco, aliás, tirar do caixa e botar no banco. Menos caixa, mais bancos. Esse daqui que a gente acabou de ver de fornecedores, é mais aqui e mais aqui. Na hora que eu pagar o fornecedor, vai sair do banco negativo, porque ele vai sair, vai diminuir o meu banco, mas em compensação, vai diminuir a minha dívida. Negativo no passivo, vai sair do passivo. Tá? Vamos fazer aqui alguns exemplos para vocês verem mais ou menos como é que é. Vamos imaginar o seguinte, a empresa está começando agora. Eu chego para vocês, pessoal, vamos dar R$ 100 cada um aqui,
e nós vamos começar uma empresa nossa. Tá? Oswaldo e Associados. Aí todo mundo entra aqui, não sei o quê, eu junto uma grana. Vamos supor que deu 500 mil reais. Legal. Origem. Qual que é a origem? Capital. É o dinheiro dos acionistas. A empresa está devendo esse dinheiro, porque os acionistas, a origem foram os acionistas que botaram 500. Botaram 500. Qual o destino do recurso? Ele vai para caixa ou para banco. Depende. Então, olha só. A origem foram os acionistas que botaram o capital. O destino foi caixa ou banco. 500. Positivo, porque aumentou minha dívida. A empresa não estava devendo nada para ninguém e de repente ela começou a dever 500 para os donos. Por outro lado, o dinheiro foi para o banco, vai por caixa. Eu não tinha nada e de repente o caixa tem 500. Aumentou ou diminuiu os bens? Também aumentou, positivo. De quanto? De 500. 500 de um lado, 500 do outro. Total do ativo, 500 e 500. Uma outra alternativa. Geralmente, quando você vai subscrever, tem uma IPO. Puxa, vai ter uma IPO, vamos entrar, vamos comprar, a empresa é boa, não sei o quê. Legal. Aí você vai fazer o seguinte, você vai lá comprar, você vai mandar uma carta de intenção, na realidade. Você vai assinar um contrato. Geralmente é os bancos que fazem isso, e você fala, ó, eu vou comprar, eu quero um lote de 5.000 ações. Tá? Legal. Então, você está assumindo um compromisso. A empresa já vai jogar isso daí. Ó, tem o Oswaldo que vai comprar R$500 em ações. Só que ele não pagou ainda. Ele subscreveu, mas não integralizou. Subscrever é quando você fala, vou entrar, sou sócio. Mas não vou. Integralizar é quando você põe a grana. Então, nesse anterior aqui, você subscreveu e integralizou. Legal. Esse aqui, você subscreveu, mas não integralizou. Você está devendo para a empresa. Você está devendo. A empresa tem esse direito de receber. Quanto? 500. É um contas a receber. Ela tem a receber de você. Por quê? Porque você se comprometeu a comprar 500 ações lá dela. 500 em ações. Então, capital, 500 dos donos, dos acionistas. Só que ela não tem dinheiro. Ela recebeu, ela vai receber ainda dos acionistas num determinado prazo. Tá? Essa é uma outra alternativa. Vamos para uma terceira. Reparem que agora, até aqui tinha uma coluna, coluna 1. Agora vai ter a coluna 1 e a coluna 2. Deu para reparar o seguinte, é cronológico isso aqui. Então, coluna 1 é a primeira transação, coluna 2 é a segunda transação. Então, na primeira transação, eu subscrevi 500, mas não paguei. Então, está lá pendente a receber. 500 positivo do lado esquerdo, 500 positivo do lado direito. Aumentou minha dívida e aumentou meus bens. Tudo bem? Tá. Num segundo momento, eu vou lá e deposito no banco os 500 que eu estou devendo. Da empresa. Origem. Contas a receber. O que eu estava devendo. Destino. O banco. Contas a receber de acionista. Eu estava devendo 500. Se eu depositar 500... Opa, 10 minutos, pessoal. Por favor, enquanto eu estou terminando aqui a explicação, todo mundo escreva presente no chat.
para eu poder fazer a chamada. Eu estava devendo 500. Se eu paguei 500, eu estou devendo mais alguma coisa? Não. Não. Então, ó, esse 500 negativo, quando tiver entre parênteses, pessoal, é negativo em contabilidade. Então, entre parênteses ou vermelho é negativo. Pessoal, tá faltando gente, hein? Não, agora tá certo. Então, tá entre parênteses, é negativo. Mais 500 menos 500, quanto que dá? 0. Não estou devendo mais nada. Essa é a origem. Destino. Para onde que vai esses 500? Vai para bancos. $500 aqui em bancos, eu não tinha nada, passou a ter 500, eu tenho 500. Total do ativo continua batendo com o total do passivo. Ó, nota que esse aqui matou com esse e zerou. Em compensação, entrou 500 aqui e continua dando 500. Aqui 500. Aqui o SF é saldo final. Saldo final 500. O que é saldo final? É a soma de todas as colunas. Aqui só tem duas, mas vai ter 10 colunas aqui. É a soma de todas. Tá? Ou seja, é a soma de todos os lançamentos contábeis. Então, esse é um outro exemplo. Tá vendo que a gente já está adiantando um pouquinho aqui, né? Repara aqui, ó, sinais, lados diferentes, sinais iguais. Lados iguais, lado igual, sinais diferentes. Dá para perceber? Negativo, ele pode ser entre parênteses e às vezes em vermelho. Às vezes o pessoal põe em vermelho, tá? Mais comum é colocar entre parênteses. Mas se ele colocar em vermelho também, é negativo. Bem, pessoal, última. Eu subscrevo 500, só que eu pago só 200 reais. E vou pagar o resto mais para frente. Tem um certo prazo para pagar. Então, origem, capital, 500. Destino, 200 aqui em bancos, positivo também. E 300 a receber de acionista. Total, 200 mais 300, 500. Bate com esse 500 aqui. Total do ativo, 500. Total do passivo, 500. Então, esse que é o mecanismo de partida dobrada, tá, pessoal? Eu sempre, cada transação, eu faço pelo menos 2 lançamentos. Nesse caso, eu fiz 3. 1, 2, 3. Quando eu faço mais do que 2, a soma de um lado tem que ser a mesma que a soma do outro. Tá? Então, ó, 200 mais 300, 500. 500 mais nada, né? 500. Vai batendo os 500 com 500. Isso foi o que o Luca Paciolo ensinou para a gente, tá? Em 1400 e lá vai bolinha. Uma coisa antiga isso, tá, pessoal? Essa brincadeira aqui é velha. E estamos usando até hoje. Tudo bem, pessoal? Bem, a gente viu balanço patrimonial, a gente viu grupos de contas, as principais contas contábeis e a partida dobrada. A grande pergunta para hoje é: dúvidas? Não, professor. Tá, ok. Então, pessoal, muito obrigado. Todo mundo respondeu a presença? Sim, professor. Acho que sim, Acho você. que sim. Tá aí no chat, né? Se tiver no chat aí presente, tá ok. Eu já tenho aqui como capturar essa presença.
Bem, pessoal, eu agradeço. Muito obrigado, pessoal. Valeu, Tchau, tchau. professor. Boa Boa noite, noite. professor. Até amanhã. Professor, Professor, boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Amanhã a gente Professor, continua, boa tá? noite. Tchau, obrigado, pessoal. Tchau. Tchau, tchau, professor. Boa noite. Tchau, pessoal.